acreditam na luta dentro do parlamento, que é 50% da FASUBRA, foi para dentro do Congresso e ainda com várias mobilizações junto com militantes de oposição dentro do Senado, foi barrada a medida provisória 520. Foi feita uma intervenção, passou da hora da votação e as pessoas não votaram. Então, só para poder deixar isso bem claro. Ó, limites e procedimentos para a deflagração da greve. Através dos mandatos de injunção 608, 708 e 702, o STF afirmou de forma clara que a greve é um direito exercitável por parte do servidor público, Porém, não se trata de um direito absoluto e imune a restrições ou decisões judiciais. Portanto, a greve é um direito que deve ser exercido segundo procedimentos já anunciados pelas decisões judiciais a respeito. Uma das partes que eles comentam, que o jurídico da FASUBRA comenta, é o seguinte: a greve não pode ser o primeiro passo em busca da realização das reivindicações. Uma greve deve ser precedida de um procedimento preparatório que tem início na elaboração da pauta de reivindicação, sua posterior aprovação pela categoria, sua apresentação perante a autoridade estatal competente e, muito importante, medidas concretas de negociação ou, ao menos, tentativas desta pauta. Tá? Então, foi isso que a gente vem colocando nas assembleias todas, por isso não indicamos greve para 28 de março, né? Que a gente tinha que seguir todos esses procedimentos, que vêm elencados aqui logo abaixo, para a gente fazer uma greve vitoriosa. A grosso modo, o que está colocado, que a gente tem, as providências que a gente tem que tomar. Aprovação da pauta com observância das disposições do Estatuto da entidade sindical. Apresentação da pauta perante a autoridade competente. Negociação exaustiva, ou seja, até que a administração tenha uma posição final ou que adote medidas práticas que tenham este mesmo efeito. Convocação da Assembleia de Deflagração da greve, comunicação com antecedência mínima de 72 horas no início da greve, comunicação da proposta de manutenção dos serviços urgentes ou essenciais, tanto ao órgão público como também à sociedade, através de aviso na imprensa ou nos nossos jornais. Aí tem vários itens sobre abuso de greve, várias coisas que as pessoas depois vão estar tomando conhecimento lá pelo portal, e que o comando local de greve, com toda certeza, vai estar tendo cuidado de observar para encaminhar nossa greve em Uberlândia. Fala sobre os companheiros do período probatório, que não tem que ter medo, que não é considerado como falta no período probatório. Eu digo isso de carteirinha porque no meu período probatório eu fiz greve. Tá? Então, assim, não é considerado como falta grave para gerar a demissão dos companheiros que vão estar em período probatório. Está tudo lá nessa lei também, as pessoas podem se reportar lá para poder ver. Demissão também não pode ser feita nenhuma no período, a não ser que a pessoa tenha roubado ou feito alguma coisa que realmente acarrete a demissão. E aqui tem uma sugestão do jurídico. Sugerimos que seja, sempre que possível, tomado cuidado em não identificar-se o grevista. O que é esse cuidado para que o grevista não seja identificado? Não é nos nossos livros não, gente. Os nossos livros é para dar sustentação para a gente e a gente não apresenta essa lista jamais para a administração. É a gente ter o cuidado de não deixar o reitor enviar lista de grevistas para Brasília para que o ponto seja cortado. Então, só nesse caso, o ponto vai ser cortado. Se surgem listas, então eles cortam. Controle de frequência também. Quem estiver trabalhando na escala reduzida tem que assinar o ponto para mostrar que está lá cumprindo o que a lei manda, que é os 30% de pessoas dando sequência aos trabalhos essenciais que tem que ser dados. Né? Então, esses têm que assinar o ponto. Senão fica caracterizado que parou tudo. Né? Então, são várias questões nesse sentido, né? Com várias minutas que a gente publicou, minuta de edital, essa coisa toda, para a gente fazer a coisa bem transparente. Companheiros, por que o Sintete está colocando todo esse cuidado agora? Já há muitos anos que a gente tem feito greve, mas a reitoria é nossa aliada. Hoje a reitoria não é nossa aliada, e esse camarada que está aí na reitoria foi o assessor do único reitor que já cortou ponto nosso nessa universidade por conta de greve, em 87. Então nós estamos tendo todo esse cuidado por isso, para não levar a categoria
economia para uma questão ruim. Agora, para os informes nacionais, eu gostaria de convidar o Paulo Henrique, que é nosso coordenador geral da FASUBRA, que está aqui na nossa Assembleia com a gente, e é nosso companheiro aqui da UFO, para poder estar relatando para a gente como é que estão as questões, como é que todas estão em nível nacional. Seja bem-vindo, muito prazer revê-lo. Boa tarde, companheiras e companheiros. Nós hoje já estamos com 26 universidades, 27 com agora São João del Rei. Acabo de chegar de lá. Ontem nós tivemos pela manhã a assembleia, já deflagramos a greve, reunimos com o reitor para discutir algumas questões, e é importante dar o relato da reunião com o reitor, porque a Universidade Federal de São João del Rei teve um processo de expansão muito grande, então criou 2 novos campi, e em todos eles só tem novato, ou seja, o pessoal com menos de 1 ano de casa. No campus de Ouro Branco, 33 trabalhadores, uma abstenção, 32 a favor da greve. No campus de Divinópolis, 10 trabalhadores estão implementando lá, todos novatos, 10 a favor da greve. E tivemos mais 92 votos a favor da greve, 8 abstenções e 11 votos contrários no campus central. Esse é um dado importante, porque para quem teme algumas questões como: eu estou em estágio probatório, como é que eu faço? Estágio probatório não tem nada a ver com greve. Então não é problema nenhum quem está em estágio probatório participar da greve. Chefia, também não é problema nenhum quem está em função de confiança participar de greve. E teremos na segunda-feira, então, mais uma assembleia de organização da greve em São João del Rei, e o reitor se comprometeu a ir lá para poder colocar claramente a posição da reitoria. Não há impedimento algum para nenhum trabalhador daquela universidade fazer greve, inclusive quem ele nomeou como chefe, e tampouco os companheiros que estão em estágio probatório. Estou relatando isso porque a gente aqui vive um processo de repressão tão grande que a gente consegue esquecer que é possível ter democracia. Então esse é um exemplo de democracia nas universidades, onde o reitor está indo para a assembleia porque ele tem consciência de que se não tiver um salário digno, se não tiver condições de trabalho, ele não consegue desenvolver a universidade do jeito que ele quer. Nós então estamos fazendo agora um trabalho junto às outras entidades, porque, como a gente sempre diz, uma coisa é vencer, a outra coisa é convencer. E o resultado da plenária foi um resultado inédito na história da FASUBRA. Foi uma votação em que, em tempos normais, a gente voltaria a estaca zero para rediscutir, porque foi apenas por 2 votos. Então temos aí um impasse muito grande. Várias universidades estão resistindo a entrar na greve. Por isso a gente está caminhando de universidade em universidade, colocar para a companheirada o seguinte: se a plenária equivocou, e nós temos avaliação que equivocou, que tinha que discutir mais, mas tem uma decisão por maioria, e a gente sempre no processo democrático, a gente disputa, perdeu, acato que a maioria definiu. Nesta perspectiva é que nós estamos fazendo um debate com os companheiros e companheiras, e várias universidades estão refletindo sobre isso. Já começou então a deflagrar a greve, a gente vai ter um crescimento, e a semana que vem, com mais algumas assembleias, a gente espera chegar na totalidade das universidades filiadas à FASUBRA, e com uma novidade nessa greve. A Universidade Federal do Tocantins, que está no processo ainda de filiação da federação, ou seja, não é filiada, também decretou greve. E os companheiros do IFET de São João del Rei, que está criando sua seção sindical,
mas por enquanto estão filiados no sindicato lá de São João del Rei, também na segunda-feira estarão fazendo a assembleia para poder deflagrar a greve. Nós já instalamos o Comando Nacional de Greve, tivemos o comunicado do secretário de Recursos Humanos de que, em função da deflagração da greve, ele compreende que a Fazubra estava rompendo o processo de negociação e, por isto, ele suspendia, naquele momento, a reunião que já estava marcada para negociação no dia 7. Recebemos, então, essa notícia. O comando ainda não estava instalado. E aí ficamos fazendo contatos, porque nós precisamos buscar os reitores, Ministério da Educação, Ministério do Planejamento, e buscar apoio no Congresso Nacional. Desta maneira, nós que somos do coletivo Tribo, eu e Neia, que estávamos em Brasília e somos do PT, fomos para a Câmara dos Deputados e pedimos uma audiência na Comissão de Educação do PT. Conversamos com os deputados, colocando da nossa indignação com a posição do Ministério do Planejamento. Os deputados ouviram as nossas argumentações, acionaram então a Secretaria da Comissão de Educação, e no dia seguinte, no dia 8, teve a reunião às 18h30 com os deputados do PT, o secretário do Planejamento e o secretário da CESU, de modo que na conversa fosse aberto o processo de negociação com a Fazubra. Nós tivemos, isso é normal em tudo quanto é greve, deflagra a greve, se tinha reunião, o governo suspende. É um modo dele fazer a queda de braço. Nessa reunião, Duvanier ainda se mostrou inflexível, mas o secretário do Ministério da Educação, professor Luiz Cláudio, considerou que era possível estar abrindo o processo de negociação, mas ele ia conversar com o ministro Fernando Haddad. Ele não poderia dar a palavra dele ali naquele momento, porque a Fazubra, na plenária, havia recusado a proposta do ministro da Educação, feita na reunião com a federação e colocada no documento assinado pela Secretaria de Educação Superior e também pela Secretaria de Planejamento. O documento foi avaliado na plenária de que teria uma reunião no dia 7 para cumprir o calendário, e nessa reunião se faria então a agenda das próximas reuniões, já determinando início, meio e fim da negociação, com o compromisso dos dois ministérios de fechar a negociação a tempo de colocar dinheiro, previsão de dinheiro no orçamento de 2012. Os parlamentares tentaram argumentar que não dava para tratar na burocracia a posição política que era legítima, colocaram mais uma vez que o processo no planejamento tinha sido muito moroso e por isso era legítimo que a categoria deflagrasse uma greve, visto que não tinha resultado ainda. O Duvanier disse para os deputados que ele não tinha apresentado proposta antes, porque não estava autorizado pela ministra, mas que agora ele estava autorizado, porém, com a greve, a ministra mandou retirar a proposta da mesa, e por isso que ele havia suspendido a reunião. Então nós estamos tentando agora conversar com a ministra. Terça-feira da semana que vem, os deputados vão em comitiva, os deputados do PT,